No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que são fundos imobiliários e quais os tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado. Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nesse canal mostro a minha carteira, falo sobre fundos de investimentos imobiliários, famosos FIIs, e também falo sobre assuntos financeiros. E se você é novo ou nova por aqui e gostar do conteúdo que eu posto, não deixa de curtir, tá? Se também você vê que vai ajudar alguém, que vai agregar em algo bom para alguém, também não deixa de compartilhar. E se você ainda não é inscrito e também gosta do conteúdo que eu posto aqui, não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, ok? Bom, o que são fundos imobiliários, né? Os famosos FIIs. Fundos imobiliários são recursos financeiros destinados ao setor imobiliário. Esses recursos financeiros são captados de investidores, tá? E depois de captados, né, os gestores vão agora investir, alocar, né, em investimentos do setor imobiliário. Bom, o fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado e para você entrar em um fundo você tem que comprar cotas e aí você se torna cotista de um fundo, tá? Lembrando que para você adquirir fundos imobiliários, comprar cotas, investir, aportar, enfim, você tem que fazer o cadastro em uma corretora ou até mesmo em uma plataforma, né, de investimentos. Hoje nós temos aí, né, Nubank, nós temos Banco Inter, né, e também temos as corretoras. Entre os tantos fundos imobiliários, né, existe o fundo de tijolo, tá? Como o nome mesmo já disse, tem tijolos, é porque tem imóveis físicos. Geralmente esses imóveis já estão prontos e o fundo adquire esses imóveis, né? Visando aí a renda dos aluguéis desses imóveis e também uma possível valorização do imóvel, porque sim, imóvel valoriza. E aí quando é contabilizado, né, todo o patrimônio do fundo, sim, às vezes, né, em períodos de tempos, o patrimônio do fundo pode sofrer uma valorização por conta da valorização desses imóveis. Dentre os fundos de tijolos existem também, né, os fundos, né, de renda, que são de tijolos voltados para a renda, tá? E você vai ver que parece que é a mesma coisa, mas quando eu entrar falando sobre outros tipos de imóveis, a gente vai ver que existe vários tipos de tijolos, mas com propósitos diferentes, tá? Por exemplo, o fundo de renda de tijolo voltado para a renda são aqueles fundos em que os gestores compram ou constroem imóveis com o objetivo apenas da renda, ou seja, apenas de alugar esses imóveis e obter a renda, né? Entre eles estão o que, né? Agências bancárias, lajes corporativas, fundos de logísticas, enfim, né? São aqueles imóveis que são adquiridos ou construídos com o intuito apenas de renda. Então, é um fundo de tijolo, mas segmenta aí, né? A escolha é obter renda com o fundo. Bom, entre os fundos de tijolos, existem aqueles que gostam de desenvolvimento. E como que se dá isso, né? O fundo, ele adquire o terreno e desenvolve o imóvel, né? Desenvolve o imóvel desde o princípio. E nesse caso, muitas vezes, o objetivo do fundo é o quê? É vender esse imóvel lá na frente. É claro que é um pouco mais arriscado, né? Porque tem toda a demora, vai estar ali sofrendo, né, a valorização ou até mesmo uma possível desvalorização. Mas geralmente esses fundos, os riscos são maiores e a expectativa de ganho também é maior na hora da venda desses imóveis, tá? Só que é importante ressaltar, né, que até o desenvolvimento, a construção e a venda de imóvel, isso demora, por mais que traz aí um retorno mais alto, mas demora, né? Então, também existe esse tipo de fundo, tá? Mas eu preciso falar que hoje em dia eu não vejo muito esse tipo de fundo. O que eu vejo é um fundo híbrido que tem uma pequena parte ali, né, que está ali destinada a
permuta ou a desenvolvimento, tá bom? Que permuta financeira também é algo muito parecido, ou se não igual, onde o fundo compra o terreno, a construtora constrói, né, desenvolve aquele empreendimento e só depois de pronto e com as vendas o fundo vai ter aí um lucro maior, né? Porém, não é sempre, não é todos os meses como a renda obtida pelos aluguéis, tá bom? Mais outra modalidade entre os fundos de tijolos são os fundos de compra e venda, tá? Nessa modalidade, o fundo compra os imóveis para depois estar vendendo os imóveis. Eu não vejo muito esse tipo de fundos, mas pode ser que existe porque ele é um dos listados, tá? E qual é a estratégia? É ganhar dinheiro na valorização do imóvel. E para isso, o que necessita? Os gestores procuram bons imóveis, mas que por algum motivo estão com preços descontados, né? E com isso, eles vão ganhar dinheiro como, né? Na hora da venda, com a possível valorização desses imóveis, né? Pode ser aí que eles reformam, modificam o imóvel para depois estar vendendo ou não. Mas o objetivo é ganhar dinheiro, né, com a venda, né, com a possível valorização. Já finalizamos, né, aqui os fundos de tijolos e suas modalidades e objetivos diferentes. Mas eu também preciso falar agora que há um tipo de fundo que é o fundo de imobiliário de recebíveis, ou os famosos, né, fundos de papéis. Esses fundos imobiliários, eles compram dívida do setor imobiliário através de uma securitizadora, tá? Que fez ali o papel de transformar a dívida de um financiamento em um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, e dispõe no mercado. O fundo vai lá, os gestores vão lá e compram esse CRI. Aí o fundo se torna detentor dessa dívida, tá? E como detentor, né, de direito dessa dívida, ele também tem o direito de receber essa dívida ao seu tempo determinado, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, os financiamentos, tudo que envolve dívida imobiliária é bastante caro, porque envolve aí, né, IGPM, IPCA, e a gente sabe que esses indexadores, né, deixa o financiamento ali bem alto, né? E o indexador ainda é calculado mensal, então é alto, tá? E aí, com isso, os fundos de papéis lucram, os seus cotistas também lucram, como todos os outros fundos, claro, e são remunerados, né? Sobre o que entra dentro do caixa do fundo. E aqui a regra no Brasil é que até 95% do lucro caixa de cada mês, tá, é destinado aos cotistas, é dividido pela quantidade igual de cotas. Então, por isso que eu gosto de acumular cotas, né? Existe também, gente, agora, né, já falamos 4 tipos de fundos de tijolos, né, e no que eles se difundem, no que eles, né, tomam seus rumos, têm seus objetivos. O quinto falamos sobre o fundo de papel e agora vamos falar sobre os FOFs, né? Existe aí os fundos de fundos também, tá? Que são os famosos FOFs. E o que esses fundos, qual o objetivo desses fundos? O objetivo desse tipo de fundo é colocar apenas fundos imobiliários em seu portfólio. Então é um fundo imobiliário criado para estar alocando o patrimônio dos investidores, né, em outros fundos imobiliários. Mas hoje em dia, né, os gestores já estão fazendo assim, deixam uma pequena porção do patrimônio para que os gestores possam alocar de acordo ali com o que eles acham, né, mais viável, mais interessante. Eu tenho um FOF na carteira que é o Kizu, e o Kizu ele é diferente, ele foi criado por uma gestora chamada Kilima, e essa gestora ela replica um índice criado pela Suno, né? Esse índice tem sua composição ali pelo menos 30 FIIs, que a Suno acha que é mais interessante dentro dos seus critérios para fazer parte desse índice. E a gestora Kilima criou e replica o índice Suno 30. Porém, os gestores, né, do Kizu deixam ali 20% de todo o patrimônio para eles estarem alocando de forma que eles acham mais propício. Outro tipo de fundo também que vocês vai ver que sim, era necessário ele entrar aqui, tá?
são os famosos fundos híbridos. E por que eles são híbridos? Porque eles investem em setores diferentes, eles tomam segmentos diferentes, 2 ou 3 segmentos no mesmo fundo. E eu vou dar um exemplo aqui, né, entre tantos outros, o MXRF11, ele é considerado sim um fundo de recebíveis de papéis. Isso porque toda vez que um fundo pega ali 70% do seu patrimônio e aloca somente em um segmento, tá? Esse segmento que tem ali 70% ou mais, 2/3 ou mais, vai lhe dar nome ao fundo. Porém, ele é híbrido porque, além de recebíveis, ele também tem outros fundos imobiliários na sua carteira, no seu portfólio. Ele também tem uma porção ali em permuta financeira, que é desenvolvimento. Então, eu não poderia deixar de falar aqui dos fundos híbridos. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado a dúvida de vocês. Eu tenho as 3 modalidades, né, mais comum, porque a gente vai ver que, apesar de eu ter falado de 4 tipos de tijolos, né, de fundos de tijolos, os seus 4 objetivos, mas 4 deles são de tijolo, independente do objetivo que o fundo tem, tá? Então eu tenho de tijolos, eu tenho o GALG 11, eu tenho o BLMG, que são 2 fundos de logística, e tenho o RECT 11, que é um fundo de lajes corporativa. Fundos de papéis, eu tenho o VRTA 11, eu tenho o IRDM 11, tenho o MXRF 11, inclusive minha carteira tá mais voltada para papéis, tá? O que eu não recomendo. Mas esse mês eu quero alocar mais em fundos de tijolos. E também tenho, né, o meu FOF queridinho, que é o Kizu, que eu faço o quê, né? Os meus proventos eu aplico, né, e reinvisto no Kizu, porque ele é um fundo ali de base 10, mas que tá na casa dos 8, e eu já consigo comprar mais cotinhas com os proventos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês esqueceram de deixar o like, ó, chegou a hora, tá bom? Tchau!